Sábado, 19 de fevereiro, você vai ver nesta edição do Em Cima da Hora. 26 pessoas ficaram feridas na explosão de uma loja de fogos de artifício em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Você está assistindo a Globo News, o seu canal de jornalismo 24 horas no ar. Subiu para 26 o número de feridos por causa da explosão de uma loja de fogos de artifício em Nilópolis, na Baixada Fluminense. A loja de fogos fica no centro de Nilópolis. Quando a loja explodiu, o barulho foi tão forte que assustou os moradores da região. Bombeiros de 3 quartéis foram para o local para combater o incêndio. As explosões da loja se repetiram e podiam ser vistas de longe. Um cinegrafista amador registrou o momento das explosões. O barulho da explosão foi tão forte que alguns moradores chegaram a pensar em terremoto. Houve muito corre-corre dos vizinhos para socorrer os feridos, a maioria com o rosto cortado pelo vidro das janelas que quebraram. Houve um raio de nuvens rasgando, tipo um cogumelo na bomba atômica, subindo. Aí eu imaginei, a casa de fogos aqui próximo da residência. A partir de segunda-feira que nós vamos ver qual é o apoio que a prefeitura poderá dar, ver o seguro e estudar um decreto proibitivo daqui para o futuro, né? Porque são casas que já são estabelecidas há mais de 50 anos no município e pensar agora no futuro. Tropas da Indonésia dispararam rajadas de metralhadora enquanto milhares de refugiados timorenses atravessavam a fronteira para se encontrar com familiares. 15 mil timorenses estavam atravessando um dos principais pontos da fronteira que separa o Timor-Leste e Timor-Oeste. Todos os meses eles fazem a travessia para se encontrar com parentes que estão na parte independente da ilha. De acordo com testemunhas, um soldado indonésio começou uma briga com um dos refugiados e teria tentado ultrapassar a fronteira para o lado controlado pelas tropas multinacionais. Os refugiados começaram a gritar e a lançar pedras. Como resposta, as tropas indonésias dispararam rajadas de metralhadoras para o alto. Os soldados das forças de paz tentaram acalmar a situação e obrigar os refugiados a seguir caminho. O comando das tropas, que assume em poucos dias o controle formal do Timor-Leste, já avisou que vai abrir uma investigação para saber se o governo de Jacarta já avisou que os refugiados têm até o dia 31 de março para decidir em que lado da ilha vão permanecer. Na Rússia, um policial deixou cair uma granada e a explosão feriu 12 pessoas. O acidente só não foi mais grave porque o policial conseguiu jogar a granada para longe. A explosão aconteceu na cidade de Vladikavkaz, na Ossétia. Um policial de um esquadrão especial foi responsável pela explosão perto do Hotel Cáucaso. Entre os feridos estão 2 autoridades, um enviado presidencial russo à região e um tenente-coronel, o segundo na hierarquia das tropas especiais do Exército na área. Uma criança de 3 anos também teve ferimentos. A polícia informou que abriu um inquérito para apurar o acidente. Uma tempestade de neve atingiu grande parte do nordeste dos Estados Unidos, provocando caos no trânsito e vários acidentes. No sul, o temporal veio junto com um tornado, destruindo várias casas. No estado de Arkansas, a chuva e o vento fortes provocaram muitos prejuízos em várias cidades. Casas foram destruídas e árvores foram arrancadas. No nordeste do país, a população está sofrendo com as nevascas. O gelo nas estradas provocou vários acidentes de carro e há informações de que 2 pessoas morreram. Nem os caminhões conseguiram seguir viagem, atolados na espessa camada de neve, que em alguns pontos chegou a 25 centímetros. Em Maryland, Washington e Virgínia, as escolas fecharam e as aulas foram suspensas. O governo americano usa caixas de fósforo para tentar capturar Osama Bin Laden. Um consulado americano no Paquistão imprimiu caixas com um aviso no idioma local de que há uma recompensa por informações sobre o milionário muçulmano. O Paquistão faz fronteira com o Afeganistão, onde vive o homem mais procurado pelos americanos.
Além das caixas de fósforo, o consulado americano na cidade de Peshawar distribuiu posters com a imagem de Bin Laden. Os Estados Unidos culpam esse exilado da Arábia Saudita pelos bombardeios das embaixadas americanas na Tanzânia e no Quênia em 98. O governo americano oferece uma recompensa de 5 milhões de dólares por informações que levem à prisão de Osama Bin Laden. Mas as caixas de fósforo, por um erro de impressão, falam em apenas 500 mil dólares. Este homem diz que, além dos posters e das caixas de fósforo, os americanos distribuíram notas de 100 rúpias, a moeda local, com a mesma mensagem. Jornais locais informaram que, recentemente, Bin Laden visitou uma cidade a cerca de 70 quilômetros da fronteira com o Paquistão. Milhares de pessoas se reuniram na Grande Muralha da China para celebrar o fim das comemorações do Ano Novo Chinês. É a tradicional festa da Dança do Dragão, que este ano teve um significado ainda mais especial. A reunião dos chineses de Pequim, Hong Kong e Macau. Bandeiras coloridas e pessoas vestidas de amarelo, carregando um enorme dragão. Muitos turistas preferiram ficar de fora, somente observando a festa. A comemoração teve convidados especiais, como o ator Jackie Chan, conhecido pelos filmes de artes marciais. Ele dançou cercado por várias crianças. A festa da Dança do Dragão encerra as comemorações do Ano Novo Chinês. E este ano teve 2 significados especiais. Saudou a entrada do Ano do Dragão e reuniu chineses de Pequim, Hong Kong e Macau, 2 ex-colônias que voltaram ao controle chinês. 10h06, horário de Brasília. Você assiste agora ao programa Globo Ecologia. A próxima edição do Em Cima da Hora começa às 11 da manhã. Até já! A partir desta segunda, Ednei Silvestre, Genicon Moraes Neto, Fernando Silva Pinto e Lucas Mendes em entrevistas inéditas. Milênio. Judith Malina, uma das fundadoras do grupo de teatro experimental americano Living Theatre. Anthony Fauci, um dos maiores especialistas em AIDS do mundo. Joel Silveira, o consagrado jornalista, revela os encontros com presidentes que marcaram a política nacional. Stephen Bogart, o filho de Humphrey Bogart, um dos grandes mitos do cinema. Ben Bradley, vice-presidente do Washington Post, era editor-chefe do jornal na época do caso Watergate. Milênio, a partir desta segunda, 11 da noite. Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. Adivinha onde eu estou? Quem disser que é um dos lugares mais bonitos do Brasil, acertou. É isso aí, eu estou na Chapada Diamantina, coração da Bahia. Cachoeiras, grutas, cidades históricas e uma flor que simboliza o começo de uma nova era, a sempre viva. Tudo isso a gente encontra aqui, na Chapada Diamantina.
aconteceu quando uma pedra brilhante foi encontrada no riacho. O diamante é símbolo de perfeição, uma pedra que transformou toda a vida na Chapada. A Chapada Diamantina fica no centro geográfico da Bahia. São 57 municípios espalhados em 42 mil quilômetros quadrados. Em pleno sertão, rodeada pela seca que castiga o Nordeste, a Chapada é um divisor de águas. De um lado, a bacia do Rio São Francisco. E do outro, os rios que nascem no alto da serra e correm para o Oceano Atlântico. Florestas tropicais, cerrado, campos rupestres e a caatinga. A paisagem muda a cada passo e o clima é bem diferente do que a gente imagina para o sertão. No verão, a temperatura varia de 24 a 30 graus, mas no inverno pode cair até para 6 graus. Aqui ficam os pontos mais altos do Nordeste. Grotões recortados por rios e morros que se destacam. Com o tempo e a ação exatamente do vento e da ação das águas dos rios, começou a haver uma ação erosiva muito forte. Deixaram restos de morros isolados em algumas situações, dando a impressão de que aquele morro sempre foi separado do resto do contexto da Chapada. Não, é uma feição atual. Foi a partir da erosão das rochas que estavam adjacentes, envolvendo esses morros, que foi formando esses vales e o contexto serrano propriamente dito. A ação da natureza ajudou na descoberta de riquezas minerais. Por volta de 1720, foram registradas as maiores jazidas de ouro no sul da Chapada. A região cresceu com garimpo, mas isso custou caro para o meio ambiente. Ao longo de 100 anos ou mais, a devastação praticamente que houve nesse tempo, ela é passível ainda de um grande tempo para se recuperar muita coisa que foi destruída. Nós temos um planejamento a médio e longo prazo de recuperação do que foi destruído, porque efetivamente essa consciência está chegando agora aqui, um pouco tardia, mas está chegando agora essa consciência de preservar. Depois do ouro, foi a vez dos diamantes. Tinha tanto diamante por aqui que esse lugar ficou conhecido como Chapada Diamantina. A notícia da presença de diamantes se espalhou rapidamente, levando milhares de garimpeiros a tentar a sorte nas serras baianas. Garimpo é um jogo, é como se fosse jogar na loteria, né? A gente vai, é incerto. Mas quando a gente acerta num garimpo que acerta com diamante, não tem nada melhor. A chegada dos garimpeiros deu origem às vilas conhecidas como Lavras Diamantina. Santa Isabel do Paraguaçu, hoje Mucugê, Vila de Andaraí, Vila Bela das Palmeiras e Comercial Vila dos Lençóis, a cidade mais conhecida da Chapada Diamantina. Os casarões, os sobrados, a beleza arquitetônica da Praça Central estão protegidos pelo patrimônio histórico desde 1973. A riqueza e o luxo pareciam não ter fim, mas tudo acabou bem depressa. Lençóis tem um pequeno museu, lembranças de um período curto de prosperidade. E nesse pequeno museu, a gente descobriu que não foi só esse brilho que trouxe riqueza para a região. Essa pedra preta aqui é o carbonado, um diamante amorfo em estado de formação usado pelas indústrias, que também foi muito importante para o crescimento econômico da Chapada Diamantina. A cidade de Andaraí também surgiu no ciclo do diamante. E aqui na Praça Central, uma homenagem aos pioneiros. Mas os garimpeiros não podiam ficar em Andaraí. Eles precisavam explorar as serras. E foi assim que surgiu um dos lugares mais impressionantes da Chapada, Xique-Xique de Igatu. Chegar a Igatu ainda é muito difícil, porque a cidade está encravada no alto da serra. Igatu surgiu no meio de pedras e morros da Serra do Sincorá. Pequenas locas foram transformadas em casas pelos garimpeiros.
As ruas são pavimentadas com lajes de pedra. A capela e as ruínas do cemitério chamam a atenção. E quando deixamos o pequeno centro urbano, surge uma autêntica cidade fantasma. Casas de pedra, muralhas, ruínas. Passear em Igatu é viver a história do garimpo na Chapada. Igatu foi uma vila de apoio para 8.000 garimpeiros. Com o fim do ciclo do diamante, as pessoas abandonaram a região. Hoje, Igatu tem 300 habitantes e se transformou numa referência para quem visita a Chapada Diamantina. O ciclo do diamante já passou. Hoje a riqueza por aqui é este cenário. O biólogo Roy Fanch ajudou na criação do Parque Nacional Chapada Diamantina, que chefiou durante os primeiros anos. Em 1991, o Globo Ecologia esteve no parque e conversou com ele. A gente tem problemas com garimpos, problemas com pasto, problemas principalmente com o fogo. A gente não tem recursos para realmente proteger esse patrimônio natural. Houve uma mudança muito grande no comportamento das pessoas aqui na região. Antes eram exploradores da serra. O garimpo mecanizado foi uma invasão poderosa, assim, impressionante. Cenas dantescas, assim, máquinas fumacentas, fazem barulho, homens trabalhando com lama até a cintura. Era uma coisa impressionante e tirava muito diamante. As pessoas agora estão trabalhando com turismo, estão ganhando dinheiro pela preservação. A gente está vendendo verde em vez de vendendo diamante, caça e madeira. Esse aqui é o Salão das Areias Coloridas. À primeira vista, o que causa curiosidade são esses enormes blocos de rocha que parecem se equilibrar levemente uns sobre os outros. E nas paredes apresentam formatos e cores surpreendentes. Luiz Krug é um dos guias mais antigos de Lençóis. Curioso e atento à beleza da paisagem, não deixa faltar informações. Isso são óxidos de ferro manganês, houve como uma ferrugem aqui, né? E depois secou e deixou essas várias tonalidades, exemplo dessa, assim, e que dá para fazer isso aqui. E é com essa areia que os artistas locais fazem a lembrança mais procurada da Chapada. A cada ano aumenta o número de visitantes. E com a inauguração do aeroporto, ficou mais fácil chegar aqui. Casas comerciais, restaurantes e uma variada rede hoteleira apostam no desenvolvimento deste polo turístico. E os municípios estão se unindo para proteger a Chapada. Precisamos urgentemente transformar a Chapada Diamantina num patrimônio da humanidade, tombada através da Unesco. Mais Chapada Diamantina daqui a pouco, no Globo Ecologia. Espero você. Até já! Review. Você escolhe, a Globo News exibe. Sem fronteiras. A hegemonia do mundo cristão e o processo de centralização do poder na figura do Papa neste século. João Paulo II. As várias faces de um Papa. Os pentecostais e os desafios da Igreja Católica no Brasil. Review, neste sábado, 10h30 da manhã e 4h30 da tarde. A
A cidade é protegida pelo patrimônio histórico. 52% da área do Parque Nacional Chapada Diamantina está no município. Vamos conhecer Mucugê. Mucugê, nome indígena de uma fruta adocicada que cresce às margens dos rios. Mas uma parte da história dessa cidade foi bem amarga. Com a descoberta de jazidas de diamantes no sul da África em 1870, surgia uma nova realidade. A diminuição do trabalho nos garimpos deixou cerca de 25 mil pessoas sem fonte de renda. A única opção era tentar a vida em outro lugar. E quase todo mundo foi abandonando a cidade. As casas iam caindo, a prefeitura mandava fazer um muro na frente da casa, para não ficar aquele buraco. Uma pessoa podia chegar aqui e entrar numa casa, tomar conta da casa e ficar, e ninguém reclamava direito. E as casas foram acabando. Na década de 60, Mucugê tinha apenas 300 habitantes. Mas quem ficou por aqui viu nascer uma nova atividade econômica, a agricultura. Fazendas do sul do país se instalaram na região. A Bagiza foi uma delas. A decisão de investir numa região semiárida veio da consciência de que estariam iniciando um empreendimento em uma nova fronteira agrícola. E acertaram. Hoje, a agricultura é a maior fonte de renda da região, absorvendo 70% da mão de obra. E a produtividade cresce a cada ano. Só nesta plantação de repolho são 90 toneladas por hectare. A Chapada é uma região muito singular aqui no Brasil e aqui no Nordeste. Possui um microclima muito especial, um solo, uma topografia muito favorável para a implantação de uma agricultura a nível empresarial. E já se produz tomate, pimentão, cenoura e ainda a região possui um potencial muito grande, totalmente inexplorado ainda em termos de fruticultura e floricultura, além do café, que foi a primeira cultura econômica que chegou aqui na região. A agricultura na Chapada só foi possível com o investimento em novas práticas agrícolas. O desenvolvimento da tecnologia para a exploração de cerrado, em cima de correção de fertilidade, de criação de variedades adaptadas a essa condição climática, isso proporcionou um crescimento da agricultura desenvolvida no Cerrado e hoje é seguramente a maior área de produção de alimentos do Brasil, é o Cerrado. Mas não foi só a agricultura no Cerrado que contribuiu para a recuperação econômica da região. É que no alto das serras existe uma outra riqueza natural, uma planta nativa muito utilizada para a decoração, a sempre-viva. Este campo de sempre-viva é um dos mais preservados. Ele está localizado na Serra do Sincorá, a 1.380 metros de altitude. É um verdadeiro jardim de 40 hectares, com plantas raras e muitas espécies ainda não identificadas. Das espécies de sempre-viva, a mais coletada foi a Cingonanthus mucugensis, que só nasce no entorno de Mucugê. A retirada indiscriminada antes da produção de sementes impediu o surgimento de novas flores. Foi preciso a união de biólogos, botânicos e dos moradores para evitar a extinção da sempre-viva e proteger esse ecossistema. Essas pessoas discutiram juntamente com a comunidade medidas que poderiam ser tomadas no intuito de preservar essas áreas. E, a partir daí, se definiram as atividades que seriam necessárias e, dentre essas atividades, foi criado também esse Parque Municipal de Mucugê. À primeira vista, a paisagem é a mesma que a gente encontra aqui na Chapada, mas dentro destas rochas fica a sede de um parque municipal, uma pequena cidade de pedra, como a Bedrock dos Flintstones. O Parque Municipal de Mucugê foi inaugurado em maio de 1999. Nos 270 hectares, foram instalados um centro de visitantes, laboratório, um completo sistema de informação geográfica, estação climatológica
e trilhas sinalizadas. Mais do que uma unidade de conservação, o parque é um produto do projeto Sempre Viva, uma iniciativa de educação ambiental e desenvolvimento sustentável. Para esse parque são previstas atividades que visam justamente gerar recursos para a comunidade, atividade econômica através do ecoturismo, através da venda de artesanato, através da capacitação de guias, que vão atuar, vão receber recursos e isso beneficiará também a comunidade, preservando o ambiente. A comunidade vem se educando ao longo dos anos, as pessoas têm se conscientizado de que o caminho certo para o progresso é a educação. A experiência de educação ambiental atrai estudantes de outras regiões. Ângela Pina organiza os passeios e acompanha as aulas monitoradas. Essas excursões que eles fazem para Mucugê não é apenas um lazer, a gente alia também o lazer, mas passou a ser uma atividade curricular e hoje em parceria com as escolas. Hoje o nosso programa já está fazendo parte do currículo escolar de algumas escolas de Salvador, passando hoje também para Recife e São Paulo. Os guias e guarda-parques que viviam da exploração do Sempre Viva agora ajudam no mapeamento, monitoramento e fiscalização dos campos, fornecendo dados para o Sistema de Informação Geográfica do projeto. Hoje eu já conheço alguma coisa da flora local, então tenho perspectiva de conhecer, aprofundar esse conhecimento. Como eu sempre falo, pessoas como biólogos, geólogos, que não nasceram aqui, que tanto defendem essa natureza, então realmente desperta uma curiosidade e um interesse muito grande pelo nosso patrimônio natural. Proteger o meio ambiente da Chapada é também investir em qualidade de vida. A cidade de Mucugê saiu na frente e provou que administrar em parceria com a comunidade rende bons frutos. Sem dúvida nenhuma, o que deu maior condição de desenvolver Mucugê é o exercício da cidadania. Há o envolvimento de todos os segmentos da sociedade nesse setor. Para ter uma boa qualidade de vida, é preciso cuidado com a saúde. E o Hospital de Mucugê é um dos mais bem equipados da Chapada Diamantina. Clínica médica, um moderno centro cirúrgico e um carinho especial com as futuras gerações. Mas para manter uma cidade saudável, é preciso dar destino certo ao lixo. A campanha Recicla Mucugê foi o primeiro passo e a comunidade aprendeu a separar o lixo. Com isso, o município foi escolhido pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional do Estado da Bahia para a instalação da primeira usina de reciclagem e compostagem de lixo da Chapada Diamantina. Plásticos e papelões são prensados. O pátio da compostagem é monitorado diariamente. Uma das preocupações da usina é evitar a contaminação dos rios e do solo. Fátima, é possível falar em desenvolvimento sem se preocupar com o lixo? Com certeza que não. Essa preocupação com a preservação da natureza é muito mais do que uma necessidade lógica. É uma questão mesmo de sobrevivência. A gente olha essa chapada e vê a grandiosidade que é a natureza. E a gente precisa se colocar como parte integrante dela, como filhos dessa grande mãe. Mãe natureza, sempre fico a me perguntar se os descendentes vão desfrutar. Realmente é uma paisagem belíssima, uma sensação de paz fantástica. E se existir céu, não pode ser muito diferente disso aqui, não. E de coisas que não conseguimos explicar. Quem vive aqui já sabe, é preciso manter a água, a terra e o ar limpos, sem poluição. Afinal, nosso futuro depende da conservação da natureza. O Globo Ecologia de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Mas ainda temos tempo. Vamos preservar. Se a natureza é um sonho,
não deixa o sonho acabar, não. Pra não chorar, chorar por quê? 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 Pra que chorar? O amor à música e as muitas histórias do Clube da Esquina de Belo Horizonte, que reúne um grupo de grandes cantores e compositores. Vamos ouvir canções que encantaram o Brasil. Espaço Aberto, com Chico Pinheiro. Última parte. Reapresentação neste sábado, 9h30 da noite. Se dá um riso, dá um tiro. Não quero ter mais... O mundo cristão e o mundo ocidental se confundem. Nestes 2000 anos, desde o nascimento de Jesus, religião e política caminharam quase sempre juntas. No atual mundo massificado do livre mercado, os cristãos também querem abolir as fronteiras. Dentre eles, a maior igreja é a católica. Católico vem do grego kata olon, que quer dizer na casa de todos. Uma religião que quer ser universal. Com Marcos do Show em Londres e Jorge Pontual em Nova York, vamos ver como a Igreja Católica dos últimos 20 anos pulou para as telas da TV e se esforça para abrir mais espaço no terceiro milênio. O Réveillon do ano 2000 foi uma festa global. A humanidade unida celebrando um marco da história. Mas os fogos de artifício ofuscaram um fato. Os 2000 anos do nascimento de Jesus são um marco somente para a história do Ocidente, a história cristã. Os cristãos são apenas 2 bilhões, 1/3 da população do planeta. Séculos de colonialismo e imperialismo ocidental e agora a globalização da economia tornaram o calendário cristão uma realidade inevitável. Mas ninguém viu multidões de muçulmanos saudando o Ano Novo nas ruas. Os muçulmanos são 1/5 da população da Terra, mais numerosos do que os católicos. E eles celebram o ano 1420 da fé maometana. O governo egípcio correu sério risco ao promover um show de luzes nas pirâmides para a virada do ano 2000. Os muçulmanos radicais disseram que era coisa do demônio. Foi a única celebração em terras islâmicas e assim mesmo para uma plateia ocidental. Os judeus também boicotaram a festa. Eles estão no ano 5760. E ainda por cima o Réveillon caiu numa sexta-feira, o Shabat, dia de oração. O triunfo do calendário cristão coincide com a festa do Jubileu. De tempos em tempos, a Igreja Católica concede o perdão dos pecados a quem visita o Vaticano ou outras igrejas escolhidas pelo Papa. Agora, o Jubileu cai no ano 2000. Mais de 30 milhões de peregrinos devem ir a Roma este ano. É o coroamento do papado de João Paulo II. Mas os católicos são minoria no mundo e o número de fiéis continua diminuindo. Entre os cristãos só crescem as igrejas pentecostais. Elas já contam com 200 milhões de fiéis. Nada garante que os católicos continuarão triunfantes na virada do ano 3000. Multidões foram conquistadas pela simplicidade da mensagem de Jesus Cristo. Ame o próximo como a ti mesmo. Construir uma estrutura religiosa para difundir esse princípio é que foi complicado. E a história da Igreja Católica prova isso. Para os cristãos, Deus é representado na Terra pelo Papa, que é ao mesmo tempo porta-voz de Deus e administrador de uma instituição tremendamente complexa. Ninguém neste século teve mais tempo de organizar a Igreja tão à sua imagem e semelhança quanto João Paulo II. De lá de baixo da praça, para a multidão, tudo parece igual. Aquela imagem branca, mais uma vez falando do mesmo balcão. Mas para quem pudesse ver de mais perto, as mãos trêmulas, o corpo arqueado, a voz que falha, a cara de quem convive com a dor,
os sinais são inconfundíveis. Essa luz está se apagando. Nesse ano 2000, ano do jubileu, a presença do Papa já foi cancelada em várias cerimônias programadas. E, no entanto, como substituí-lo? João Paulo II é Papa desde outubro de 78, são 21 anos. O Papa que ficou mais tempo no século XX. Polonês, Karol Józef Wojtyła foi o primeiro Papa não italiano em 450 anos. João Paulo II acostumou o mundo a vê-lo viajando. Na chegada, o ritual. Ao beijar o chão do país abençoado com a visita, ele começava um processo de comunhão com a multidão que vinha recebê-lo. João Paulo II inverteu os papéis. Era ele o peregrino, e cada país por onde ele passava, por aqueles dias, se transformava num lugar santo. João Paulo muitas vezes trazia uma outra forma para cativar cada povo. Ele foi o Papa que mais usou a prerrogativa de beatificar ou canonizar pessoas, mais do que todos os outros papas desse século juntos. E o espetáculo dessas multidões se repetiu ao longo desses anos em 117 países, alguns, como o Brasil, afortunados por terem sido visitados mais de uma vez. Este canto vem do ano 1980, a primeira visita. O Papa era muito mais jovem. Se Deus é brasileiro, o Papa é carioca. João Paulo II tem o dom de fazer com que tantos tivessem a sensação de serem importantes, o que para muita gente, tão carente, era quase uma experiência transformadora. E ele conseguiu ser admirado pelos jovens, pela figura carismática, por estar do lado dos pobres, por saber usar a mídia, por ser um superstar totalmente diferente e, no entanto, tão próximo. Ronaldinho foi bem um exemplo do impacto que o Papa causava num cristão tão típico dos novos tempos. Mas sua santidade, maior autoridade moral, com tanta compaixão pela condição humana, segundo seus críticos, nunca transigiu em relação aos aspectos mais humanos do seu rebanho. Um Papa que se opõe ao divórcio, à liberdade sexual, aos métodos de contracepção, ao aborto, inevitavelmente, nos tempos atuais, acabava empurrando católicos à desobediência ou, às vezes mesmo, à deserção. João Paulo II é tão admirado e respeitado por suas posturas contra governos e a favor dos pobres. Mas seus críticos se perguntam, como pode alguém tão preocupado com a condição humana na esfera política ser tão autoritário quando se trata da sua própria igreja? Ele não tolerou nem inovações, nem permitiu a implementação das ideias do concílio, que durante o papado de Paulo VI dava mais participação aos cardeais nas decisões da igreja. 107 cardeais vão poder votar na escolha do próximo Papa, a grande maioria deles nomeada pelo próprio João Paulo. O poder centralizado no Papa no século XX é obra de outro pontífice, o controvertido Pio XII. É o que explica a William Vac, em Londres, o historiador John Cornwell. We see from the very beginning of the century, from the reign of Pius X, which begins in 1903 to 4, that the papacy is becoming increasingly centralized. What we owe to Pius XII is an extraordinary document which is called the Code of Canon Law, which was published in 1917, which became an instrument of turning papal primacy, as we call it, that is the idea that the Pope is like a chief executive, from being a doctrine into a true ideology. What I mean by that is that you have the imposition of an unequal power relationship from the papacy onto the church at large by legal means and by means of the modern media. Now, at the Second Vatican Council in the mid-1960s, as a result of a completely new Pope, John the 23rd, coming in 1958, we have a rejection of that centralization
And what the church did during this period, all the bishops of the church, were to seek what they called a collegiality, and that is a sharing of authority between the Pope and the bishops. It was under Pius XII that we see the idea that all bishops should be nominated by the Pope and the Pope alone. That is undermining a process which we had for centuries, in which there was a lot of local discretion in the choice of bishops. Now, under John Paul II, we see that process carried to its absolute furthest extreme. And we've seen all the problems in places like Switzerland and Austria and Germany, where the people are deeply unhappy about the fact that the Pope and the Pope alone nominates bishops. So what I'm saying is that really what we've seen in this century has been the rejection in the 1960s of the policies of Pius XII and their re-emergence towards the end of the century in the latter part of the reign of John Paul II. O papado também é uma instituição política e todo papa imprime nela sua personalidade e sua ideologia. O mundo de João Paulo II coincide com a derrota do comunismo, assim como de Pio XII com o Holocausto. Nesse século, Pio XII foi muito criticado, no mínimo pelo silêncio em relação ao genocídio nazista da Segunda Guerra Mundial. Pio XII era muito bem informado dos assuntos internos alemães, ele que havia sido núncio na Baviera. João XXIII ficou mais famoso por uma política mais preocupada com a questão social. Mas João Paulo II usou todo o peso e influência do cargo e tornou a Igreja muito mais presente no cenário internacional. Não há dúvida que a eleição dele e suas ações posteriores ajudaram na queda do sistema comunista. Nesse sentido, ele foi um dos vencedores da Guerra Fria. Mas a força política dele era bem diferente da de Ronald Reagan ou de Margaret Thatcher. Era mais uma força moral de uma pessoa que cresceu e viveu perto do campo de concentração de Auschwitz, que estudou para ser padre quando os nazistas proibiam tal. Um homem que seguiu uma vocação religiosa num mundo com um governo comunista e ateu. Esse homem tem direito a falar, e João Paulo sabia o que dizer. No primeiro sermão dele como Papa, ele dizia: "Não tenham medo. I vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura." E quando pouco depois ele visitou a Polônia em 79, na primeira das 8 visitas à terra dele, os milhões que o receberam deixaram as autoridades impotentes. O constante uso pelo Papa da palavra solidariedade chamou a atenção do mundo para o movimento de Lech Wałęsa, que tinha esse nome. E apesar da lei marcial imposta pelos comunistas em 81, eles não puderam impedir a libertação de um povo, agora sem medo. Na América Latina, o Papa repudiou a teologia da libertação. A experiência pessoal dele com o comunismo o afastava de qualquer coisa de conteúdo marxista. Além disso, o assunto mexia com uma área em que ele sempre foi conservador, a sua própria igreja. Mas no balanço da atuação política dele, João Paulo, sem dúvida, sempre pendeu mais para uma política liberal. Se opôs à pena de morte, ao comunismo, mas também ao capitalismo global, é contra a produção de armas, se opôs também à Guerra do Golfo, à política de embargos e sanções econômicas, numa lógica em que isso penalizava mais os povos do que os governos. Ele quer o status internacional de Jerusalém, e reconheceu erros passados da Igreja em relação aos judeus, embora tenha isentado Pio XII de qualquer culpa. Em consequência da globalização e da crise das ideologias, o Papa ocupou um espaço no mundo cada vez mais sem valores. Uma diplomacia de ser a voz dos sem voz, em que João Paulo II tentava mostrar que estava mesmo do lado das multidões. Mas nessa expansão da Igreja nem tudo foi sucesso. Apesar de pregar o diálogo entre as religiões, uma certa agressividade nessa ocupação de espaços rendeu problemas com a Igreja Ortodoxa Russa e com os líderes hindus da Índia. Mas é inegável que, como político, João Paulo II foi mais para bem-sucedido. Quais são os principais desafios para a Igreja Católica no século XXI? Quem responde é Peter Owen, um ex-jesuíta que hoje é o catedrático de religião da Universidade de Columbia, em Nova York. Professor Owen, what are the main challenges for the Catholic Church? There are many challenges that the Catholic Church will face in the next 100 years or so.
In the Western world, in Europe, the Americas, what you see happening socially is people are becoming more and more skeptical about traditional institutions, both political and religious. Therefore, they're less willing, in a sense, to allow institutional leaders to really set the agenda for their lives. So you're going to see, I think, the church diminish in terms of power in the Western world. But where the power in the church will grow will be in more traditional societies in Asia. India, in fact, will be one of the great sources of vocations for the Roman Catholic Church in the next 100 years, where there will be fewer and fewer vocations from North America and South America, and almost no vocations really from Europe. Besides India, where else you see the Catholic Church growing? I think clearly in East Asia as well. It will be very interesting to see what happens as China begins to open up. Now again, this is the long view over 100 years, whether or not Roman Catholicism will once again become a significant force in that part of the world. I think Africa is still a very, very important place where Roman Catholicism has taken root and become extremely important. So it really will be increasingly a church of the developing world, of Africa and Asia. What is the threat to the Catholic Church from the Pentecostal movement? This is absolutely a critical issue in Latin America and to a lesser extent, but a growing extent in the United States. It's once again, unfortunately, that oftentimes in Latin America, the Catholic Church, and in South America, the Catholic Church has aligned itself with traditional governmental institutions that have had very little concern with really the local populations, the broader, especially disenfranchised groups. And they no longer find in the church that sense of community, that sense of real inspiration. And where have they found that? They found that in the evangelical Christian movements that provide an immediate emotional and spiritual experience that has become much more fulfilling to large numbers of people who began as Roman Catholics, but who are disillusioned with the traditional institution. What's also interesting about evangelical Christianity is that it is very non-institutional. There's no hierarchy. They're very fluid organizations. The individuals are really, in a sense, in charge of their own religion. And I think that feeds into the growing sense of individualism and individual control that is so much a part of the Western world. A fé cristã nos Estados Unidos fez a América. Os pentecostais nasceram lá e assim foi com a renovação carismática católica. Hoje, os neopentecostais e os carismáticos estão mudando a cara da fé cristã no Brasil. A missa Woodstock do Padre Marcelo abre o ano 2000 com 1 milhão de fiéis em São Paulo, consagrando Jesus como astro pop. Jesus Cristo, eu estou. Nós estamos aqui. Palmas para Jesus! Os mega-cultos católicos da renovação carismática apelam para as técnicas da cultura de massa. Mas antes dela, com imenso sucesso, os evangélicos fizeram a mesma coisa. 1 milhão de pessoas, durante 5 horas, pedem aos céus vida boa aqui na Terra. Estão num congresso internacional de evangélicos que coincide com a segunda visita do Papa João Paulo II ao Brasil. A disputa pelo mercado das almas foi dura. 2 milhões de pessoas no aterro do Flamengo, no Rio, rezam com o Papa, cujo pensamento ajudou a mudar a Igreja Católica no Brasil. João Paulo II desmantelou aos poucos a Igreja das Mudanças Sociais de seu antecessor, João XXIII. Os ensinamentos do Concílio do Vaticano II, do começo dos anos 60, se manifestaram no Brasil de forma radical. Padres dominicanos chegaram ao extremo de abraçar a luta armada, acreditando ser dever dos soldados de Cristo reverter as injustiças na terra. Outros, não menos preocupados com as mudanças sociais, espalharam pelo Brasil as comunidades eclesiais de base.
células de mudança em todos os setores da vida social. Esta tendência foi hegemônica na igreja até o final dos anos 80, época em que os neopentecostais crescem com mensagens mais adequadas ao mundo que caminhava para a globalização. Modernos, práticos, sabem usar a mídia e os apelos da cultura de massa. Além disso, os pentecostais apostam no desejo de sucesso individual dos fiéis, bombardeados pela ideologia do livre mercado. Pastores prometem prosperidade e riqueza, e alguns pedem em troca dinheiro o tempo todo. Quem quer voar bem alto na sua vida financeira? Você quer voar bem alto? Deus quer te dar mansão, coisa grande, apartamento na Zona Sul, coisa imensa. Aí você coloca um pedido bem grande aqui dentro desse envelope e um desafio, uma oferta de R$20. Àquela altura, a Igreja Católica começava a ficar para trás. É rondada por uma crise de vocações e perda de fiéis. A Ação Carismática Católica, assim como a Renovação Pentecostal, surgiu nos Estados Unidos e usa as mesmas técnicas da sua concorrente. Se o objetivo é juntar gente, é um sucesso. Também surgiu como alternativa a Igreja da Mudança Social, consagrando a política atual do Vaticano. A ideia de caridade antecede a de justiça. Esta igreja busca o contato com Jesus, um astro, usa o show, um transe coletivo, embora o apelo seja sempre individual. Você vai terminar bem forte. Louvemos você! A diversidade das igrejas cristãs é uma consequência direta da democracia, na visão do filósofo Mário Sérgio Cortella, professor de Teologia e de Ciências da Religião da PUC São Paulo. Existe mesmo essa relação entre processo democrático e multiplicação das igrejas cristãs? Quanto mais você abre o espaço de manifestação de opinião, quanto mais você cerca a possibilidade da existência de um pensamento único, de uma hegemonia, de uma única maneira de praticar as coisas, mais você abre a possibilidade de outras manifestações. Junto com o conceito de biodiversidade, vem também hoje o conceito de teodiversidade. Agora, como é que se chegou a essa semelhança entre rituais católicos na renovação carismática e evangélicos ou neopentecostais? Veja, na origem do cristianismo, antes de você ter a divisão em católicos, reformados, ortodoxos, etc., você pega o primeiro século, que é quando o cristianismo nasce, de uma certa maneira, a expressão mais forte da comunidade cristã nascente é o pentecostalismo, porque é aquela ideia de que o Espírito Santo, portanto, uma das pessoas da Trindade que se acredita dentro do cristianismo, desceu nos apóstolos e eles passaram a pregar pelo mundo afora e sentir a presença de Deus neles. Então, isso não é uma novidade em relação à história. Nesse movimento de renovação carismática, há também uma apropriação dos símbolos da cultura de massa. Principalmente de um elemento da cultura de massa, que é a noção de espetáculo acoplada à prática religiosa. Ou seja, uma religião que se expressa em praça pública, que sai do interior do templo e vai para a grande praça, vai para o estádio, vai para os lugares, porque isso oferece dupla possibilidade. De um lado, a noção de força. Eu sou um entre outros e, portanto, eu sou forte porque eu sou como os outros. E o segundo é a possibilidade de você agregar metodologias que fazem parte mesmo da cultura contemporânea, nesse momento chamado pós-moderno, que é a expressão não só espetacular, como a expressão com o uso midiático da formação. Porque, afinal de contas, igreja, de qualquer forma, sempre foi comunicação. Só que com os recursos hoje da mídia, ela potencializa imensamente a sua capacidade de atingimento e principalmente a possibilidade de você entrar num grupo como esse para ter algo que é fundamental nos nossos tempos, que é a sensação de pertencimento. Eu pertenço a algo, eu não sou alguém perdido e solitário, eu faço parte de um grupo grande e nós somos mais, é 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão. E é claro, é um conforto, né? Sem dúvida, e o atual papado favorece isso imensamente. Uma pergunta que é mais para o filósofo do que para o professor de teologia, do ponto de vista moral, é bom para a humanidade? É bom para a Igreja Católica que esse fenômeno aconteça agora? Quanto expansão da igreja, enquanto agregação de fiéis, enquanto junção de mais pessoas, é um movimento adequado nos objetivos que ela tem. Eu tenho um certo temor de que essa expressão religiosa, marcada
criada, seja pelo neopentecostalismo, seja pela renovação carismática, ela quebre um dos elementos mais fortes do nosso cotidiano, que é a noção de solidariedade, que é a possibilidade de você ter um elemento onde se entenda a religião como um dos amálgamas, né, um dos cimentos da vida coletiva, e tornar a expressão religiosa muito individualizada, muito subjetiva, e perder daí a noção de justiça, ficar só na noção de caridade, que é um ato meio voluntário, enquanto que a noção de justiça é um compromisso moral de uma sociedade que precisa dar condições de dignidade e igualdade a todos. Coletivo quanto uma grande cerimônia. Exatamente. Um valor coletivo. Então veja, essa ideia de justiça, ela é uma ideia que não pode se perder. A ideia da dignidade humana não está apoiada só na caridade, em que eu ofereça algo a outro, porque eu tenho e ele não tenho. Mas a noção de que todos temos dignidades, de que a noção de fraternidade, né, de sermos irmãos no sentido humano, não pode ser perdida. Então faz bem para o ser humano, tomando a sua questão, se ele não transformar essa prática religiosa numa prática alienante. O que deve acontecer para o cristianismo, para o catolicismo em particular, nesse próximo século? Nós temos aí a necessidade de pensar a orientação que o atual Papa, inclusive, deseja, né? Se ele tivesse muito mais tempo de vida, não tenho dúvida de que ele o faria, que seria expandir o cristianismo em direção ao Oriente. Né? A Igreja Católica hoje tem uma tendência de orientar-se. Né? Ela, durante muito tempo, ela nasceu no Oriente, o cristianismo é oriental, né, na sua origem, lá na Palestina. Depois ele se expande para a Europa com o mundo romano, e aí ele deixa de se orientar e passa a se nortear. Né? Está o momento agora do cristianismo, principalmente o católico, orientar-se, ir em direção aos países. Você já imaginou a grande incógnita que é a China? 1 bilhão e 200 milhões de humanos que não tem ainda uma religiosidade solta por conta do aparelho de Estado que represa aquilo. Se você tem a possibilidade de soltar essas amarras, qual é a direção da religiosidade chinesa? Então, a minha percepção é, primeiro, um confronto, infelizmente, que já acontece entre o cristianismo, né, romano em vários locais e o islamismo, não deveria acontecer, né, porque são religiões com a mesma base. Tanto o islamismo quanto o cristianismo têm a sua fonte de beber a religião na Bíblia judaica, né, no judaísmo da antiguidade, e você tem uma disputa em várias dessas estruturas. Essa mudança, ela faz com que o cristianismo se enfrente em alguns locais, e isso não é positivo. Quanto mais o capitalismo entra no Oriente, mais as religiões ocidentais entram conjuntamente. A moral cristã contra o divórcio, a liberdade sexual, o aborto e até contra métodos de contracepção foi para um lado e o mundo foi para o outro. Mas a ética cristã da divisão entre o bem e o mal ainda parece ser um ponto de referência no mundo onde as ideologias praticamente sumiram do mapa. O cristianismo procura novas mensagens para se adaptar ao mundo moderno. Apesar do esforço, cresce menos que o islamismo. Mas o que acontece com o islamismo e com o judaísmo, nós vamos ver no próximo programa. Das mais importantes colecionadoras de arte do país. Eu tenho um oratório na minha coleção que viveu 40 anos fora do Brasil. De repente voltou para o Brasil, voltou para Minas e veio para a minha coleção. Eu tenho certeza que eles me procuram. Ângela Gutierrez é a responsável pela criação do primeiro e único museu do oratório do Brasil. Tem uma coleção que já rodou o mundo. Almanac, na madrugada de sábado para domingo. O amor, a música e as muitas histórias do Clube da Esquina de Belo Horizonte, que reúne um grupo de grandes cantores e compositores. Vamos ouvir canções que encantaram o Brasil. Espaço Aberto, com Chico Pinheiro. Última parte. Reapresentação neste sábado, 9h30 da noite. Se dá um riso, dá um tiro. Não quero ter mais... No painel Globo News desta semana, 3 assuntos em destaque.
A morte de um gênio das histórias em quadrinhos, Charlie Schultz, criador de personagens como Charlie Brown, Snoopy e tantos outros. A crise provocada pelo fim da hegemonia do PFL na Câmara dos Deputados. E o balanço da CPI dos medicamentos, com o presidente da comissão, o deputado Nelson Marquesan. Não perca! Globo News Painel, excepcionalmente com Beatriz Tillman, neste sábado, 11 da noite. Sábado, 19 de fevereiro, você vai ver nesta edição do Em Cima da Hora. Os primeiros resultados da eleição parlamentar no Irã dão vitória aos reformistas. Você está assistindo a Globo News, o seu canal de jornalismo 24 horas no ar. Os primeiros resultados da eleição parlamentar no Irã indicam que os reformistas estão conquistando importantes vitórias no interior do país. As sessões eleitorais ficaram abertas 2 horas além do previsto por causa do comparecimento maciço. 80% dos eleitores foram às urnas na votação de ontem. Os jornais estampavam hoje manchetes falando das importantes vitórias conquistadas pelos reformistas. Eles venceram em 20 das 41 zonas eleitorais no interior, que até agora eram dominadas pelos conservadores. De acordo com o presidente Mohammad Khatami, o povo iraniano mostrou que está pedindo por reformas que fortaleçam o progresso e a liberdade. Mas fez questão de ressaltar que a base do governo continua sendo a religião islâmica e a espiritualidade. Apesar do discurso inflamado, o resultado das eleições nas principais cidades só deve ser conhecido em 10 dias. Até agora, os conservadores não se manifestaram sobre a contagem preliminar dos votos. Eles tinham afirmado antes da abertura das urnas que a coalizão iria permanecer no controle do parlamento. 80% dos 38 milhões de eleitores iranianos elegeram 290 deputados. E as eleições estão sendo encaradas como uma espécie de referendo ao presidente Khatami, que tenta passar no parlamento uma série de reformas modernizadoras no país. E pela primeira vez desde 79, os progressistas têm a possibilidade de desbancar os conservadores, defensores do atual sistema teocrático. O governo russo admitiu que os rebeldes chechenos derrubaram um helicóptero e mataram 15 soldados.